Olá, mais uma vez vamos meditar na verdade das palavras de Deus para o esclarecimento chegar ao nosso entendimento conforme é o desejo do Espírito do Senhor para glorificarmos, tendo conhecimento, e exaltarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema, podemos dizer, em três personagens: Judá, Davi e Pedro, muitas vezes sendo desconhecido, lançado de lado a saliência de como Deus usou pelo caráter de cada um deles e as palavras que saíram da boca de cada um deles, e confirmada por Deus, e assim em muitas passagens de toda a Escritura, tanto no Velho Testamento, como se dizem, fazendo essa divisão, e tanto quanto mais ainda no Novo Testamento. Vamos lá. Então, esses três personagens, como já dissemos, eles são muitas vezes desvalorizados e salientando outros personagens acima de cada um deles. Contrário o que Deus fala pela sua boca em relação a esses três personagens. Volto a dizer: Judá, Davi e Pedro. Vamos lá. Vamos ler aqui no 49 de Gênesis, versículos 8 ao 12. Vamos lá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre o serviço de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Seló, quer dizer, até que venha Jesus. E a ele obedecerão os povos. Ele amará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então aqui, Deus salienta destes 12 filhos de Jacó, que o que simboliza Jesus, aponta para Jesus, né, como cabeça, né? Aqui Judá está como cabeça nas escrituras, aqui até na própria mensagem que fala, salientando, que muitos salientam a passagem em relação a José, salientando ele principalmente como governador, que é um verdadeiro engano aí, né? Então, e se esquecendo das falas de Judá, destes mesmos assuntos, desse cenário da história de José no Egito, principalmente como governador, entendeu? Quando ele deu uma saliência, dizendo para José: porque tu és como o próprio faraó. É preciso analisar esta fala, entendeu? Então, e aqui, vamos ver em Lucas, o que Jesus ele disse, Lucas 10, 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Então, neste tempo presente que nós estamos, que é o tempo final, não está restando dúvida pelas coisas que estão acontecendo, como Jesus preveu, né, em Lucas e em Mateus. Nós estamos diante dos nossos próprios olhos, nossos ouvidos estão ouvindo também o que está acontecendo. Já o final, já estamos no final dos acontecimentos que nós estamos testemunhas. Então, nós somos
é uma geração privilegiada, que nós temos já todo o conhecimento de todo o escrito que foi fechado aqui na palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse. Então já está tudo escrito. Está escrito para o nosso ensino, foram escritos. Por exemplo, o Daniel, né, que teve as revelações cruciais para o tempo do fim, não é? Não só em relação à nação israelita, mas de modo geral. Mas o Daniel não alcançou o ministério terrestre de Jesus Cristo, e nem os escritos depois dele, e mais ainda do que se diz a partir de Jesus, no Novo Testamento até Apocalipse. Daniel não presenciou pessoalmente, mas nós temos esse privilégio. Por isso que Jesus está dizendo aqui, né? Dizendo assim, e voltando para o seu discípulo, disse-lhe particularmente, bem-aventurados os olhos que veem que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que eu vi e não ouviram, tá vendo? Então nós somos privilegiados, até além mais do que o discípulo que presenciou no ministério de Jesus, Jesus falando, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, ele disse aos seus discípulos, tá vendo você? Então nós somos bem privilegiados, e é tudo pela fé, a fé é um todo, de princípio, meios e fim, de todas as escrituras, né, a partir de quando Deus criou o homem. É a fé que faz crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, como nos diz a palavra em Hebreus. Então, vamos lá. Então, o primeiro personagem aqui que nós lemos foi Judá, certo? Então, o caráter de Judá, no meio dos seus irmãos, na família de Jacó, o que ele falava acontecia, porque Deus o confirmava. E ele, em tudo, foi o mediador entre as controvérsias entre José e os irmãos, como se dizem, né? Mas, na verdade, o que tem que prevalecer não é José e seus irmãos. Ficar naquela história que diz José e seus irmãos, José e seus irmãos. Quer dizer, no Egito, simbolizando o mundo. Se a gente ficar somente nisso, não vai entender que é Jesus e sua igreja. Então, Jesus, sua igreja, aqui é simbolizada, entendeu? Em Judá. É por isso que aqui em Mateus, capítulo 1, e o versículo 2, vamos começar do primeiro até o versículo 3, que diz assim, vai ver que a saliência não é José e seus irmãos, é Judá e seus irmãos, o cabeça é ele, que ele simbolizava quem? Siló, aquele que vinha, Jesus. Então vai dizer aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Está vendo? Não salientou José e seus irmãos. A saliência é Judá e a seus irmãos. Aqui no Novo Testamento. Então, não fiquem embaraçados quando inicialmente tem um vislumbre de como será, na verdade, a realidade daquele acontecimento de verdade e que faz valer esta verdade com a saliência que aponta para o importante quando realmente está acontecendo. Entendeu? Então, outro personagem é o Davi. Então, Davi, muitos desprezam em relação a alguma maneira que ele se desviou, ou na prática das lutas que ele teve, entendeu? Pega as passagens de condenação e não considera o veredito que saiu da boca de Deus falando, não é? Como em primeiro Reis 15, 5. Vamos lá, 1 Reis 15, 5. 1 Reis 15, 5. Aqui, 1 Reis 15, 5. E já está aqui. Olha aqui. Qual é o veredito de Deus em relação
o caráter de Davi diante dele. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhes ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Então Deus só considerou o erro de Davi, na verdade, no adultério que ele teve com a mulher de Urias, mas o restante das lutas que ele teve, ele lutou as lutas de Deus, mandada por Deus, e ele obedeceu e julgava conforme o desejo de Deus entre pessoas e pessoas. Tinha um julgamento sempre justo, na disciplina para repreender o mal e ter o seu resultado, como também o bem para ter também o seu resultado. Assim Davi foi sempre nesse perfil. Por isso que Deus vai dizer aqui em Atos 13, 22, está aqui marcado. Diz assim, olha, o verdito de Deus para com a pessoa de Davi, confirmando aquilo que ele fazia, o que Deus mandava. Então não julgue o que o Davi, que era homem de sangue, que era isso, que era aquilo outro. Não. E assim, e tendo tirado a este, quer dizer, tirado o Saul, que foi o povo que desejou, como rei, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Isso é Deus dizendo que fará toda a minha vontade. Está vendo? Davi fez toda a vontade de Deus, que Deus chamou ele para realizar, e ele cumpriu na íntegra. Então, segundo o meu coração, é isso aí, que ele fazia a vontade de Deus. Entendeu? Então, e o outro personagem, como dissemos, é o Pedro. O Pedro é o aperfeiçoamento na prática da fé do pai Abraão, que é chamado o pai da fé. Então, nessa prática, Deus escolheu dos 12 discípulos, ele escolheu Pedro, porque não é à toa que o Espírito Santo o usa, aquele vaso. Entendeu? Então, vamos ler aqui a palavra em Mateus 16, já passou aqui, Mateus 16, é muito conhecido essa passagem, diz assim, a confissão de Pedro, é o título. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seu discípulo: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre essa fé convicta de Pedro, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra terá se ligado nos céus, e o que desligar na terra terá se desligado nos céus. Então, Deus, ele usou Pedro sempre como uma porta de entrada, de modo básico, no ser humano, mas para mostrar esta porta aberta, Deus usando que é ele mesmo, mas através desses vasos, deixando bem claro essa porta aberta. E ele mostrou em Pedro que tudo na base, inicialmente, para a doutrina, para a disciplina, para nós, né, o aperfeiçoamento foi começado por Pedro. Então, realmente, por essa fé, é a porta de entrada que operou em Pedro, revelada, como o Jesus falou, pelo próprio Pai, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, aqui vai dizer aqui, aqui, deixa eu ver, no 13 mesmo, no 13, que vai ficar bem claro. Diz aqui: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram
todos os que haviam sido destinados para a salvação. Para a salvação, mas não é essa passagem que Paulo falando, não é? Mas primeiro foi através de Pedro. Então, aqui, é no Atos 15, verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios, quer dizer, nações gentílicas que somos nós, além da base que ele deixou os oráculos com a nação israelita. A palavra do evangelho e crescem. Vou repetir de novo. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meio do meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Pedro era o coordenador, um dos principais coordenadores da obra, além de Tiago também, entendeu? Mas a saliência está nesses três personagens que muitos desfazem por não entender certas passagens em relação que eles foram o participante. Então Pedro, ele vai dizer aqui em Pedro mesmo, 2 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer no versículo 14 em diante: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha aí, ele observando a coordenação da obra, até na obra de Paulo, tá vendo? O nosso amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então Pedro mostrou que ele analisava todos os escritos de Paulo, e aqui ele está dando o ponto final, a confirmação de tudo, entendeu? E ele fecha na própria pessoa de Jesus, como foi a revelação que o Pai deu para ele diante de Jesus. Diz assim: agora, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo apontando para Cristo, em você. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro, o direcionamento eficaz, restrito, resumido, todo voltado para chegar à pessoa de Jesus. Até os escritos de Paulo, que eu disse que os indoutos, ignorantes, não ele. Quando alguém pega até essa frase assim, Pedro achava difícil entender Paulo. Não, Pedro estava dizendo que os assuntos eram difíceis para os indoutos e ignorantes, não para ele. Tanto que ele entendeu e explicou qual é o final de tudo isso, que é antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tá vendo? Direcionando o objetivo final, pegando os próprios escritos de Paulo. Tá vendo? Então o que interessa é entendermos que temos que chegar na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus perguntou, quando muitos deixaram ele, por causa de que acharam que ele deu um discurso duro, ele voltou para os seus discípulos e disse assim: e vós também quereis me deixar? E quem respondeu de novo? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Pelos seus irmãos discípulos?
junto com ele, que seguia Jesus, e para todos nós hoje. Então, foi que Pedro respondeu, Pedro foi que respondeu de novo, disse assim, para quem iremos nós? Tá vendo? Para quem iremos nós? É para uma pessoa que nos traz a salvação, que é ele que veio dos altos céus para nos salvar, trazer de volta a vida eterna. Então, para quem iremos nós? Pedro de novo, tá vendo? Então, e a abertura de Paulo para ser o doutor, o ministro dos gentios, o próprio Paulo dá a entender que foi, primeiramente, o evangelho levado para os gentios através de Pedro, como Pedro acabou de falar aqui. Foi Pedro, o primeiro, está vendo? Em tudo, a base, Deus começou. A fé que nos salva é justamente aquela convicção que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele tinha certeza que Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu para nos salvar. O Messias prometido. Está vendo como aqueles religiosos daquele tempo, os ápices da religião daquele tempo, Jesus foi obrigado a dizer a ele, examinai a Escritura, que vós cuidaste, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando diretamente para ele, e ele mesmo sendo aquele que eles esperavam e não estavam reconhecendo, e o próprio Jesus salientando isso aí, cobrando deles isso aí, entendeu? Mostrando que eles examinavam as Escrituras, mas não estavam reconhecendo que ele estava ali, ele mesmo, que eles procuravam reconhecer, e ele estava ali, e eles ainda contestando, né, o caráter, a pessoa do seu Salvador Jesus Cristo, entendeu? Então é por aí. Então, nós não teremos desculpas no dia do juízo, nenhum, porque todo conhecimento já está aqui escrito, para reconhecermos e encontrarmos Jesus como nosso Salvador de retorno à vida eterna, que o homem perdeu no jardim do Éden, no caso Adão e Eva. Jesus veio para restaurar essa comunhão com ele e com o Pai, na coordenação, na inspiração do Espírito da verdade, que é o Espírito dele mesmo, do Senhor. Então, nós somos privilegiados de ser melhor do que até os profetas que passaram, porque nós temos tanta experiência que eles passaram com Deus, não só um, mas de todos eles. A gente pode pegar um pouco do bom que cada um realizou, não é? E aprender até com os erros dele, para que a gente não venha cair como eles caíram, entendeu? E ter a prudência. Então, está completo. Então, nós somos muito privilegiados, realmente, como Jesus falou, bem-aventurados que eles ouviram e creram. Está vendo? E todos serão ensinados por Deus. Nós estamos ensinados por Deus através de quê? Da leitura da palavra de Deus. Isso que o conhecimento liberta meu povo só porque por falta do conhecimento, né? E Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele mesmo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai, senão por mim. Amém. Então paremos de desconhecer as falas e os caráteres desses três personagens. Primeiro, Judá, que apontava para Jesus, pelo seu caráter. Então, o Davi, paremos de falar mal do Davi, mostrar o erro como está escrito, mas não salientar como rebaixando ele diante dos outros, como alguém rebaixa Pedro em relação aos ensinamentos de Paulo, certo? Mas a Escritura não está dizendo isso, está salientando a Pedro, que a fé que foi operada como base que Deus escolheu para a igreja triunfante foi pela fala de Pedro, inspirada pelo Pai, não é? E guiado desde o pensamento dele com convicção pelo Espírito Santo e confessou diante do próprio Jesus. Está vendo aí? Está vendo aí? Então, vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer a Deus por mais estas maravilhas que as verdades de Deus nos esclarece. Amém? Vamos lá? Ó Deus, nosso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, porque através da tua palavra da verdade e pelo guia da própria verdade,
essa expressão que é do Santo Espírito. Ó Senhor, continua nos dirigindo de princípios, meios e fim, desde os nossos pensamentos, que assim verdadeiramente nossas palavras e obras, nossos passos venham a ser todos feitos em Ti e para Ti, e edificação das nossas vidas em Ti. E sabemos verdadeiramente que a fé é aumentada, que a fé vem pelo ver e ouvir a palavra do Senhor, como nós aqui estamos lendo e nos edificando. Ó Deus, esta palavra é que nos dá vida e vida com abundância. Nós cremos de tudo isso, então, Senhor, não nos deixe nos apartar da leitura desta palavra de dia e de noite. Tanto de dia como tiver tudo bem nas nossas vidas, como de noite como tiver escuro, cheio de problemas, os nossos passos adiante para resolver. Então, tanto de dia como de noite, como na paz, como na tribulação, que tenhamos a Tua palavra como nosso guia. E assim agradecermos em oração ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, em nome e para a glória de Jesus Cristo, seja tudo isto que ouvimos e falando agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.